Dominou no peito, de cabeça, é gol! Olá, eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e vamos voltar a abordar o aspecto do esporte. Então aqui a gente vai começar a fazer aquela coisa que a gente adora no Enem, problematizar. Qual vai ser o direcionamento? Aqui a gente vai ter uma correlação da mídia. Essa mídia aqui que vos fala, que a gente vos apresenta, em que a gente interage, tem essa dinâmica de conhecimento. Então a gente vai ver como a mídia pode influenciar e contribuir para a disseminação do esporte. Então, foco na tela e vamos lá, o papel da mídia na sociedade. Atualmente, a presença da mídia em nosso dia a dia tem se intensificado, transformando-se em um poderoso veículo de disseminação cultural. Então, aqui a gente já tem a mídia como um mecanismo, como um meio, instrumento ali para disseminar, propagar determinado conhecimento. Tranquilo? Então, segue. As informações transmitidas pelas diversas formas de mídia, especialmente pela televisão, exercem uma influência significativa nos comportamentos e costumes da sociedade, impondo padrões de comportamentos e consumo e indo além da mera transmissão de informação, contribuindo também para a formação de tendências. E aí teria já aquela primeira indagação. Mas qual seria o interesse? O que a mídia quer com isso? O que ela está manipulando? Qual o direcionamento? A gente entende que, além de passar informação, a mídia pode ser um instrumento de construção desse conhecimento, desse saber. Ela pode contribuir nessa consolidação, nessa formação de conhecimentos e tendências. Tanto que a gente acaba sendo influenciado, esse segmento dos influenciadores é justamente essa dinâmica em que determinado segmento acaba corroborando, influenciando de fato a ter determinados costumes, determinados posicionamentos, determinadas práticas. E o esporte, de forma geral, ele tem isso também entranhado. Por quê? Porque com base nessa divulgação, com base nessa massificação, nessa visibilidade que a mídia propõe para determinado tipo de prática, a gente acaba acessando determinado saber e acaba desenvolvendo ele um pouco mais. Vejam que em períodos olímpicos, a vivência por determinadas práticas, a curiosidade para performar determinadas práticas esportivas, elas crescem porque a gente começa a visualizar um pouco mais. Aquilo que é corriqueiro, por exemplo, o futebol, que a mídia televisiva está sempre propagando, aquilo acaba sendo absorvido de forma comum, cotidiana, mas aquilo que a gente não tem tanto contato e a mídia acaba dando uma visibilidade, acaba que amplia o interesse justamente porque está tendo um holofote ali para aquela prática. Então esse é o direcionamento, ela acaba construindo também tendências e além de informar e ter esse direcionamento. O problema é como isso pode influenciar ou manipular o interesse da sociedade, o interesse do indivíduo. Então a gente vai vendo quais serão as dinâmicas de interesse agora da mídia. Vamos lá. Relação de interesse. Os vários significados atribuídos ao que hoje se denomina como esporte foram construídos historicamente de acordo com as características da sociedade em meio aos seus contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. No que se refere ao caráter competitivo, no que se refere ao esporte como uma atividade corporal com movimento e caráter competitivo divulgada pela mídia, seu propósito principal é o financeiro. Então vamos lá, observações importantes que vocês já devem destacar aí do texto. Contexto social, econômico, político e cultural. Essas características, elas são propagadas, elas são difundidas, elas são construídas e dão esse direcionamento para o que é o esporte. Ele é mais do que uma simples prática, ele tem todo esse arcabouço de direcionamentos que, com base nele, a gente acaba estimulando ou ampliando determinada prática de uma comunidade, de uma sociedade. Além disso, outra coisa que a gente deve destacar, que o propósito principal, no caso da mídia, esse interesse, é esse aí, que é o financeiro. Vulgo Karl Marx, o capitalismo é o mal da sociedade, porque a depender do interesse, da função, do objetivo de quem quer propagar determinada prática, o principal interesse é o financeiro mesmo. Então são marcas financiando, patrocinando, fazendo com que determinada prática seja difundida, estimulada, justamente para ter essa visibilidade e esse ganho lucrativo. Então sempre é uma questão de lucro, nesse caso, nesse direcionamento, nessa compreensão. Qual o papel da mídia?
ela tem esse fator de informação, o acesso ao conhecimento ali de uma forma um pouco mais massificada, porém, é mais uma prática de estímulo financeiro. Ela tem os seus interesses e acaba utilizando isso para direcionar determinados tipos de prática. Tranquilo? Compreendido? Isso a gente pode até problematizar no interesse mesmo da sociedade. Por quê? Vai ser uma moeda de troca. Eu vou ofertar para a sociedade aquilo que ela quer ver, mas a sociedade só vai querer ver aquilo que ela já tem uma pré-concepção do que ela vem. Então esse estímulo acaba sendo aumentado, ampliado. Por exemplo, a visibilidade, a venda de cotas para a transmissão da Copa do Mundo feminina, ela é inferior à masculina, porque o interesse é maior pela masculina. Mas por quê? Porque foi estimulado e induzido a esse tipo de prática. No caso da feminina, nem tanto. Então, a gente acaba perdendo um determinado conhecimento, perdendo a possibilidade de vivenciar e estimular determinado tipo de prática para um grupo. Por quê? Porque é uma questão de interesse. Se não vai ter quem assista, né, quem compre, eles não vão ofertar. E aí fica essa situação que acaba sendo prejudicial para determinado segmento. Beleza? Compreendido isso, a gente também tem outras propostas de atividade que acabam sendo prejudicadas por essa influência negativa, por essa falta de informação, por essa falta de incentivo, por essa falta de interesse, que são outras práticas. Vamos lá. Contudo, mais do que aspectos financeiros, o esporte é uma possibilidade de ampliar o repertório motor, cognitivo, social. Aqui a gente já está falando do direcionamento dos benefícios do esporte. Sendo assim, conhecer outras alternativas esportivas permite ao indivíduo criar novas concepções acerca do mundo. Dentre essas novas propostas, o rugby, badminton e o lacrosse têm se destacado. Aí nós temos imagem desse tipo de prática. Duas delas a gente já tem como influência midiática. O lacrosse, ali com base em Regina George, se você não conhece, sinto muito por você, mas Regina George, esse estímulo da prática esportiva para canalizar a raiva, o lacrosse, uma modalidade que foi divulgada em um filme, assim como Red Stupid, que é ali o bonitinho com a prática do rugby, salvo engano é o rugby, o badminton, essa prática da peteca que para nós era para ser algo muito mais vivenciado, muito mais estimulado. Por quê? Porque a peteca tem esse caráter indígena que a gente tem como que parte da nossa identidade matriz nacional. Então vejo que a falta de acesso, a falta de informação, a falta de estímulo, incentivo por base da mídia em propagar determinado conhecimento, acaba limitando. Ah, mas precisa só pegar o conhecimento televisivo? Não. O acesso à informação ele se dá de diversas formas. Pode ser mídia televisiva, o acesso à informação hoje agora é muito mais rápido, muito mais difundido. Mesmo assim, a propagação dela massificada, quem faz é a televisão. Hoje é claro que as redes sociais têm contribuído, colaborado e estimulado, porém acaba ficando uma coisa um pouco mais de bolha, tá? Então essas concepções e essas compreensões que a gente precisa mapear, beleza? Beleza? Compreendido isso? A gente tem os benefícios também da prática, né? Que é notório que a prática de atividade física possibilita diversos benefícios, dentre os quais podemos destacar a redução de gordura corporal, melhora na qualidade do sono, diminuição dos níveis de colesterol, fortalecimento da musculatura e ajuda no combate à depressão, obesidade e diabetes. Esse tipo de informação é o tipo de informação que deve ser propagado, estimulado, para que a gente possa fazer correlações de como a prática esportiva pode beneficiar o nosso desenvolvimento físico, cognitivo, motor. Vejo que doenças psicossomáticas, no caso da depressão, a prática esportiva ela é um fator colaborativo. Então, é importante que a mídia utilize o seu meio, né? Utilize o seu mecanismo para propagar, para disseminar, para estimular determinados tipos de prática e ampliar o leque, ampliar o repertório, mais do que ficar, se manter em determinado tipo de prática, possibilitar e ampliar essa percepção de mundo, de universo que a gente tem, de tipo, existem outras possibilidades e que vão gerar os mesmos benefícios tal quais ou melhores, beleza? Por fim, o esporte, quando bem desenvolvido, pode ser utilizado como meio de combate à exclusão, visto que esse tem o poder de evidenciar as potencialidades dos indivíduos e, independentemente das diferenças de classe social, educação, idade, deficiência ou gênero.
Ao ser dado oportunidades iguais de acesso ao esporte, os indivíduos, toda a comunidade pode colher os frutos de uma sociedade mais harmônica e igualitária. A nossa problematização aqui, quando a gente faz análise, é se o esporte ele vai ser utilizado como ferramenta de inclusão social ou meritocracia excludente. Como assim, professor? Eu não entendi. Vamos lá, vamos pensar. Por meio do esporte, eu posso incluir, eu posso aproximar e fazer esse desenvolvimento social, tranquilo? Porém, como é uma prática competitiva em que o estímulo financeiro ele está em voga e a mídia acaba fazendo essa compensação de tipo, não, eu preciso de lucros, eu preciso de resultado. O que acontece? Qual é a consequência disso? É excluir. Não, se aquele cara ali não é bom, ele não vai dar retorno. Se aquela modalidade ela não tem uma adesão popular, a gente não vai propagar, a gente não vai difundir e ela acaba sendo extinta, excluída. Então, qual é o real direcionamento esportivo? É incluir, é possibilitar a dinâmica ou é acabar excluindo? Então, a gente tem que fazer essa compreensão e tendo a mídia como elemento norteador que vai fazer esse direcionamento de vamos buscar criar uma prática, criar um universo em que mostre e amplie a percepção acerca do esporte, ou vamos manter o foco nos lucros e nos fins financeiros, monetários, em que alguns praticantes, alguns adeptos não vão ter acesso, não vão ter a visibilidade, e vão acabar excluindo ou marginalizando determinado tipo de prática. Então, o conhecimento por meio da mídia, seja como é que for desenvolvido, é esse direcionamento que a gente tem que ter para compreender que tem papel importante a mídia, mas quando o seu interesse é apenas financeiro, ele pode ser excludente, sim. Tá? Compreendido tudo isso, a gente vai pegar esses conhecimentos e vai abordar ele agora em forma de questão. A gente já tem uma boa base e a gente vai para a questão em tela. Como a gente já sabe, direto sempre para o comando, os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao analisar as alternativas, a gente vai ter esse direcionamento. Mas o que a gente precisa entender? Compreender o esporte ali. A gente já viu que está falando ali, ó, de cultura juvenil, abordagem do futebol e a prática de jogos eletrônicos. A gente já compreendeu toda essa dinâmica, porém, talvez ficou faltando informação. Então, a gente acessa o texto, que é para poder dar base para o que a gente vai compreender aqui nas alternativas. Vamos lá. Ó. Em 2000, tivemos a primeira experiência do futebol feminino em um jogo de videogame. Então, aqui a gente já está vendo que é uma parte eletrônica, né, do jogo virtual, porém, voltado para o público feminino. Então a gente já tem essas duas atenções aí, ó. A Minha Hand Soccer, 12 anos depois, uma petição online pedia para EA Sports incluísse o futebol feminino na FIFA 13. Contudo, só em 2015, com uma nova petição online que arrecadou milhares de assinaturas, tivemos o futebol feminino incluído na FIFA 16. Então vejam que é aquela questão da demanda. Então tem que mostrar interesse e cobrar e fazer com que a mídia, no caso aqui, as próprias empresas de forma geral, elas tenham esse direcionamento de tipo, tem a necessidade, tem a demanda e tem o estímulo de tipo, e essa cobrança de tipo, oi, por que não as meninas jogarem? Por que não criar um universo em que todos possam estar incluídos? Beleza? Então vamos seguindo. Ó, vendo um nicho de mercado inexplorado, a EA Sports produziu o jogo com 12 seleções femininas e o apresentou como inovação. A empresa sabe que mais de 40% dos praticantes de futebol nos Estados Unidos são meninas. Então vejam que, a depender da prática cultural, né, o direcionamento, o interesse também pode ser grande. No Brasil, não ter tanta adesão feminina, mas nos Estados Unidos, ó, 40% são mais femininas. Então, tem esse direcionamento, essa diferenciação. Vamos lá. Ó. Para elas, ver o futebol feminino representado em um jogo de videogame é extremamente importante. Ter o futebol feminino no FIFA 16 é um grande passo para sua popularização na luta pela igualdade de gênero, num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico. Então vejam que é muito mais do que uma prática esportiva. Tem todas questões sociais, culturais, que a gente vai acabando abordando dentro da temática esportiva. E aí, mais uma vez, ó, o jogo eletrônico presente na cultura juvenil pode desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao disseminar uma modalidade promovendo igualdade de gênero.
É basicamente esse a intenção, é de mostrar que a dinâmica da inclusão, da inserção, ela é benéfica e pode ser feita por meio da prática esportiva e com essa difusão, né, do meio por meio do videogame, em que aquela prática ela é estimulada e dado acesso à visibilidade devida. Então, a gente vai ter provavelmente um gabarito. A alternativa B seria superar jogos mal sucedidos no mercado lançados anteriormente. Não era essa a função, a dinâmica era mais uma prática de inclusão. Inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado. Não é um novo jogo, é o mesmo jogo, só que está dando amplitude, né, para o acesso. Explorarem nichos de mercado antes ignorados, produzindo mais lucros. Essa daqui tem um alerta, né, de tipo, tem esse direcionamento. Por quê? Porque é o cunho financeiro. Só que é uma dica para vocês. A gente tem que buscar a questão que não vá ferir direitos humanos e que tenha uma coerência lógica e seja altruísta, positiva, que tenha esse viés de, tipo, analisando a questão, o que ela estava fomentando, o que ela estava estimulando. Estimulando que, tipo, ó, temos um público, temos interesse, temos a possibilidade para quê? Para que todo mundo possa vivenciar, tenha esse acesso à igualdade, que a gente combata machismo, sexismo e todas essas mazelas sociais. Então a gente tem esse direcionamento, tranquilo? E aqui por fim temos reforçar estereótipos de gênero masculino ou feminino nos esportes, que é uma abordagem que a gente tem, mas o direcionamento é esse da alternativa A, que é essa disseminação de uma modalidade promovendo a igualdade de gênero, que é para que todo mundo possa vivenciar e vislumbrar aquela prática. A gente tem mais questões? Temos, porque o Enem 2019 abordou essa questão aí, ó, das mídias aliadas aos enigmas da educação física escolar. A gente tem um grande texto base, mas a gente vai direto para o comando, aqui é a reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentado na... Então, aqui, a gente vai ter que, mais uma vez, acessar o texto, né, ler o texto e buscar informações que deem esse direcionamento. Ó, qual é a reflexão? Qual é o direcionamento do texto? O que ele quer mostrar? Então, vamos lá. Ó. Mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo. O esporte telespetáculo realidade atual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição de imagens e comentários interpretado para o espectador do que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, para tal fazer uso privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Vamos dar uma pausa, porque a gente vai tentar entender e fazer esse direcionamento. Aqui está fazendo primeiro só o mapeamento de como a prática ela é desenvolvida e qual a função ali da telespectação. No sentido de tipo, é um instrumento de interatividade, de criar interesse no público. Então esse é o primeiro comando geral, tá? E aí vamos seguindo. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hemogênica do esporte. Esporte é esforço máximo, busca de vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação desse fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivenciadas privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações da violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então aqui a gente já faz a crítica relacionado ao que é propagado e como isso acaba afetando a dinâmica real do esporte. O esporte tem esse caráter de lúdico, tem esse direcionamento da socialização, mas o que acaba sendo divulgado e propagado é uma parte um pouco negativa. Então a gente tem que analisar aqui qual é a reflexão que a gente vai ter em relação ao esporte. Ó, alternativa A, distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Então o que acaba ficando difuso é entender o que o atleta é e como aquilo é mostrado, o que é mostrado. Então, provavelmente a gente vai ter um gabarito, porque aqui é a experiência do ser atleta para o espectador. É mostrado algo, aquela coisa espetacularizada, mas o que é divulgado e às vezes é mostrado é feito de forma diferente. Então a gente tem a alternativa B, interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido, não tem reflexão, é aquilo apenas de reprodução.
Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração, não é esse o direcionamento, não é sobre o caráter do que é trabalhado, né, do material, do recurso. Valorização de uma visão ampliada do esporte, a gente acaba ficando limitado e contido com base naquilo que é propagado, e equiparação entre a forma e o conteúdo, que não é o direcionamento. Então a gente tem a alternativa A como gabarito. A gente tem mais uma questão, mas essa questão eu vou deixar você acessar a plataforma para ver ela, ver mais conteúdo, conseguir dar mais ênfase, né, dar mais embasamento, e a gente se vê na próxima aula para ver mais questões de esporte para a gente trabalhar e praticar e arrasar nesse Enem marcando um gol de placa. Pode ser de cabeça. Então é isso. Vejo vocês na próxima e até lá.